Olá, eu sou Rodrigo Goulart, esse é o canal Memearquia, canal ligado à página Memearquia, disponível no Instagram e no Facebook. E o nosso tema de hoje é Bruno Marrone e comunismo. O que essas coisas têm a ver? Bruno e Marrone, vocês sabem quem são, aquela dupla de sertanejo universitário. Eu não sei quem é o Bruno, não sei quem é o Marrone, mas essa dupla, essa semana, fez uma live, né, cantando e apresentando a arte deles, como vários artistas já estão fazendo por esse momento de quarentena. Eu não vou fazer nenhuma live porque eu não sou artista e também certamente eu teria bem menos visualizações, acho que nem minha mulher ia assistir minha live, diferente do Bruno e Marrone, que milhões de pessoas ali assistiram. Então quem viu a live, eu não vi, eu vi recortes posteriores que foram lançados aí nas redes sociais, e esses recortes aí, boa parte deles engraçadíssimos, né? Os nossos amigos ali encheram o latão durante a exibição do vídeo, e alguns momentos engraçados eles apareceram. E um desses momentos, um dos membros da dupla fez uma comparação entre capitalismo e comunismo. Então ele disse que entende que não deve ser nem o céu e nem o inferno. O céu seria o capitalismo e o inferno seria o comunismo, nas palavras do nosso amigo cantor. E diante disso, dessa comparação que ele faz, em virtude de, nos últimos tempos, nos últimos anos, a palavra comunismo apareceu e aparece tanto aí nas redes sociais, no noticiário, eu decidi fazer esse vídeo para expor de maneira rápida, como são rápidos os nossos vídeos, o que é esse tal de comunismo que as pessoas tanto falam aí em redes sociais, inclusive. Então, o comunismo, a grande referência para a definição do comunismo é o Karl Marx, um filósofo, um pensador europeu do século XIX, que escreve sua obra aí na segunda metade do século XIX. E o Karl Marx, qual a definição dele de comunismo? A definição dele de comunismo está dentro dos seus estudos sobre o capitalismo. Então, Karl Marx ele é um homem do século XIX que se dispõe a entender o capitalismo, aquele capitalismo que que vivia a segunda revolução industrial, aí na segunda metade do século XIX, e tinha uma característica já financeira, ou seja, o capital bancário se unindo ao capital industrial. Então Marx ele vai se debruçar sobre economistas, filósofos, sobre a história, para entender o capitalismo. E dentre as coisas que ele entende do capitalismo, ele faz uma leitura de que o capitalismo ele caminhava para o colapso. E como é que seria o colapso do capitalismo? Para o Marx, o capitalismo era o sistema econômico mais avançado em termos de tecnologia. Ao mesmo tempo, o capitalismo seria uma sociedade em que as contradições sociais seriam brutais e tamanhas que essas contradições levariam ao colapso dessa sociedade. E que contradições seriam essas? Basicamente entre a classe dos capitalistas, aqueles que detêm o capital, fábricas, fazendas, bancos, e a classe operária, que são aqueles que, desprovidos de capital, trabalham para os capitalistas ou para o capital. Então, a contradição, as grandes contradições seriam entre essas duas classes, que de maneira concreta, como é que elas se dariam essas contradições? Baixos salários para esses operários, mulheres trabalhando mais que homens, crianças em condições de periculosidade no trabalho, condições insalubres para todos esses trabalhadores, condições insalubres de moradia. Essas são as contradições que o Marx está localizando no capitalismo. E o Marx ele entendia que essas contradições seriam tão intensas e tão profundas que o capitalismo só teria um destino. Essa classe operária, trabalhadora, em nível global, faria uma revolução operária que levaria ao fim do capitalismo. Em termos concretos, o que seria essa revolução? O que seria a destruição do capitalismo? Esses operários criariam um Estado controlado por esses operários, e esse Estado ele controlaria os meios de produção, repetindo, fábricas, fazendas, bancos. Então, o Estado controlaria os meios de produção. E segundo Karl Marx, esse seria o regime mais democrático, o regime político mais democrático da história humana, porque a maior classe, a classe operária, controlaria o Estado, que por sua vez controlaria os meios de produção. E qual é o nome dessa sociedade em que o Estado é controlado pelos trabalhadores e controla os meios de produção? O nome dessa sociedade
é socialismo, a sociedade socialista, que para o Marx não seria o fim da história. Esse Estado controlado pelos operários, ele teria qual finalidade? Transicionar essa sociedade humana para a sua etapa final, que seria o comunismo. E como que se caracterizaria o comunismo? A inexistência do Estado e os meios de produção sendo controlados pelos trabalhadores. Uma sociedade também planetária, global, em que os meios de produção seriam controlados de forma comum. Daí vem o termo comunismo, a classe trabalhadora ou todos os trabalhadores controlando os meios de produção. E onde isso aconteceu? A sociedade socialista e a sociedade comunista? Em lugar nenhum. Nós não tivemos uma revolução trabalhadora planetária que tomou o Estado, que controlou os meios de produção e depois transicionou esse mundo para o comunismo. Isso não aconteceu em lugar nenhum. O que nós tivemos no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, foram processos nacionais influenciados pelas ideias do Karl Marx. O primeiro deles foi na Rússia, em 17, capitaneado pelo Lenin, em que uma revolução de camponeses e trabalhadores urbanos derrubou o governo do czar, o Império Russo, e instaura que regime político? Um regime político que, a princípio, tinha o controle dos sovietes, aqueles conselhos de trabalhadores que controlavam esse Estado. Mas logo já no início do processo revolucionário russo, o próprio Lenin esvazia esses sovietes de suas autoridades, do seu poder. E quando se cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o nome soviético vem de soviético, na prática, quem governa ou quem governava esse novo país? A cúpula do Partido Comunista Soviético, que pouco tempo depois foi capitaneado pelo Stalin, que vai governar a União Soviética até o início dos anos 50. Então, em todos os países em que essas revoluções acontecem, principalmente no leste europeu, mas fora também como China, Cuba, qual é o regime político que se instala? Um governo que é controlado não pelos operários, mas sim pela cúpula do Partido Comunista Nacional. Isso em todos os locais. Quando acontece o colapso do socialismo no leste europeu, na própria União Soviética, sendo que hoje nós temos apenas como China, Cuba e Coreia do Norte, que se dizem comunistas ou socialistas, na verdade, em cada um desses três casos, o que nós temos é o governo da cúpula do Partido Comunista Nacional. No caso cubano, nós temos aí uma dimensão mais personalista, em torno da família Castro, mas é a mesma lógica. A cúpula do Partido Comunista Nacional é que realmente controla o Estado. Então, em termos do conceito de Marx, não é comunismo e também não é socialismo. É uma outra coisa. Há o termo socialismo real, que é utilizado. Na verdade, o que a gente pode afirmar é que não é o conceito de Marx, porque não temos os trabalhadores controlando o Estado, e muito menos, ou em outros termos, os meios de produção sendo controlados pelos trabalhadores. Na verdade, a cúpula do Partido Comunista Nacional é que controla o Estado, que controla boa parte da economia. O caso chinês é mais à parte, porque é um misto aí de abertura para o mercado já, que acontece também em Cuba. Então, temos o comunismo, o socialismo, conceito escrito por Marx, e temos a prática dessas revoluções locais influenciadas pelas ideias marxistas. Então essa aí é a diferença. Então, só explicando um pouco mais aí o que seria o comunismo, para além daquilo que o nosso amigo Bruno Marrone, que eu não sei quem é quem, falou, ok? O vídeo é rápido, é uma reflexão rápida. Se existirem dúvidas, comentem aí, coloquem comentários que a gente se dispõe a explicar um pouco mais. Qualquer coisa que vocês não concordarem também, nos questione. O vídeo é uma provocação, é o início de uma reflexão. Aí se inscrevam no canal, curtam, dê o seu joinha, e daqui a alguns dias nós teremos um outro vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.